Bom dia a todos. Bom dia. Que lindas essas cadeiras todas cheias. Então vamos lá falar de migrações do espírito. E eu poderia dizer que é migrações de nós mesmos, né? Então eu vou tentar hoje associar o termo migrações com reencarnações. E eu posso dizer que é um grande privilégio para todos nós que estamos aqui, que é diferente dos nossos familiares que ainda estão no Brasil, dos nossos amigos que ainda estão no Brasil, o fato de sermos todos migrantes. Porque a gente já fez uma leve experiência do que é reencarnar. Né? Eu não sei se vocês já tinham pensado sobre isso, mas me veio esse pensamento com mais clareza, apesar de estudar muito migrações, quando meu pai estava aqui. Porque ele falava, né, quem assistiu alguma palestra dele aqui, ele falava muito: eu estou em um outro lugar, eu não sei falar, não consigo escutar direito e não entendo nada do que está acontecendo ao meu redor. E aí me veio a clareza que a oportunidade que nós estamos tendo agora é como de nascer na própria vida, que é o fato de migrar. Contudo, todos nós que estamos aqui somos a primeira geração de imigrantes, alguns que estão aqui, que têm aí mais de 15 anos de migração, ou 20 anos de migração, e eu posso dizer que eu sou uma das gerações mais recentes em migrar. E quando o André me convida para fazer a palestra de hoje, ele me trouxe assim: Rayane, eu falei, eu não sei que tema fazer nesse momento. E eu tento sempre fazer 100% voltado para o espiritismo e quase nunca associado ao que eu realmente estudo. E quando eu migro do Brasil para os Estados Unidos, muitos de vocês sabem, né, que lá no Brasil eu me formei em psicologia. E quando eu cheguei aqui, eu achava que sabia fazer psicologia. Eu achava que o conhecimento que eu tinha estudado durante 10 anos no Brasil, entre estudar e já atuar, me traria a competência necessária para compreender o ser humano. E chegando aqui, eu tive que revisitar uma teoria que eu ainda não conhecia e hoje faz parte dos meus estudos, que é compreender os sentimentos somente do indivíduo que migra. E que muitas vezes nós não nos damos conta e achamos que é tudo normal. Que todos os sentimentos que nos invadem ao sairmos do nosso país e irmos para um outro país, eles continuam os mesmos. E é um grande engano de todos nós. E qual que é o maior engano que nós temos quando nós desencarnamos? E, na verdade, qual que é o maior medo que nós temos ao desencarnar? O novo. O novo. Eu tenho medo de ficar agarrada no umbral. E eu também, eu falo que a Dagmar, né, o meu maior medo é me deparar A fronteira do umbral. com os meus próprios sentimentos. Meu maior medo é a clareza, é descobrir a clareza dos meus sentimentos. Porque eu posso dizer, né, que às vezes eu identifico que eu tenho uma mágoa, que eu guardo mágoa. Eu identifico que eu tenho orgulho. Eu identifico o egoísmo, eu identifico vícios, eu identifico vários outros sentimentos. Mas o meu maior medo é ter a certeza deles. E a sensação que eu tenho quando eu penso em desencarnar é que essa clareza vai vir de uma forma muito maior. Qual que é a diferença entre, né, a ideia que nós temos das vidas sucessivas, e aí eu vou trazer um tema, um sentimento ou um comportamento que nós temos, né, no decorrer das nossas vidas, que ao migrar
eu tenho quase certeza que todos nós aqui já visitamos eles. Que é o sentimento que a gente acha que já vivenciou no Brasil: solidão. Mas aqui a gente tem a certeza que ele existe. E eu não conheço nenhum migrante que já vivenciou, que não tenha vivenciado o sentimento de ter solidão. Mesmo que esteja em ambientes sociais, mesmo que tenham todos trabalho, mas em algum momento a gente vai se encontrar nas nossas vidas, em algum momento, e falar: como eu me sinto sozinho diante disso. Como eu não tenho apoio diante dessa situação. E é exatamente o que pode acontecer, ou que aparentemente a gente tenha medo que aconteça ao nosso desencarne. Porque o nosso maior medo é, ao desencarnar, não ter nenhum amigo lá, né, para amparar a gente. Porque a gente está com tanta clareza, e a gente vê ali no livro do André Luiz, que passou anos no umbral, porque a gente também tem que aprender a pedir, né, igual a Dagmar estava falando ali, eu não tenho medo de aprender a pedir, e isso não é fluido para todos nós. Então, quando nós visitamos a ideia de desencarnar, quando nós visitamos a ideia de solidão, a gente vai fazer um leve paralelo com o que aconteceu com o André Luiz ao desencarnar e passar alguns anos sem a capacidade clara de pedir ajuda. E a gente não está falando aqui de pedir ajuda para um amigo, mas a gente está falando em nos conectarmos efetivamente para pedir ajuda aos nossos anjos protetores, aos nossos guias espirituais e a todos aqueles que querem o nosso bem. E aí nós vamos compreendendo que as sucessivas existências, né, é o que todos nós vamos passar. Um dos conceitos que o Espiritismo traz, que não é espírita, é a reencarnação. Algumas religiões acreditam que só o Espiritismo acredita na reencarnação. Nós não criamos a reencarnação. A reencarnação, ela pertence a outras culturas, pertence a outras religiões, e nós a estudamos com um olhar espírita. Existe uma grande diferença. Então, às vezes, quando nós espíritas, em algum momento, escutamos falas preconceituosas em relação ao espiritismo, é como se nós tivéssemos inventado algo que pertencesse a somente nós. E aí, quando eu vou entendendo, qual que é o objetivo principal de reencarnar? Lá na questão 166, o espírito passa por múltiplas vidas corpóreas em diferentes mundos para evoluir intelectualmente, ponto, e moralmente, outro ponto. E só aqui daria uma palestra inteira. Né? Porque quando eu migro, vamos pensar, desencarnei, migrei, saí do Brasil e vim para os Estados Unidos. Aí eu vou fazer essa pergunta para mim mesma: que tanto que eu já evolui intelectualmente nesse país? Que tanto que eu estou disposto a entender melhor tudo que está à minha volta de uma forma que me faça crescer intelectualmente? Aí uma outra pergunta: que tanto que eu estou evoluindo moralmente? Porque são asas, né? São as asas que vai equilibrar as nossas vidas. Por isso que os nossos filhos, eles vão para a escola. Naturalmente eles vão para a escola. Só que aí nós temos um gap. Todos nós temos um gap aqui, que é parar de evoluir intelectualmente. Que a gente para de se dedicar, como a gente se dedicava muitas vezes no Brasil. E o que mais acontece aqui é que acaba que nós vamos nos tornando escravos de algo que é o principal motivo de todos nós brasileiros fazermos o processo de imigração, que é trabalhar. Então, a lei que rege a vida de todos os migrantes é o trabalho. E quando eu penso em trabalho, aí eu vou revisitar um pouquinho da teoria que eu mais gosto de estudar, que é fazer a pergunta, né? Muitos de nós temos a clareza que nós saímos do Brasil, mas nós não temos a clareza do nosso objetivo e do nosso plano migratório. E
grande parte de nós migramos na completa ignorância do que é migrar. Por quê? Porque o conhecimento não existia, a gente não tinha conhecimento de que forma migrar. Eu falo que é muito recente os advogados nas redes sociais nos explicando sobre os formatos de visto. Né? É muito recente esse conhecimento de que nós podemos hoje acessar, pagar um advogado, mas quem migrou antes tinha advogado disponível, conhecia algum advogado que pudesse orientar? Não. Então, existe um subconhecimento, uma cultura que é como se tivesse criado algumas leis internas, que eu migro conforme o meu amigo migrou, conforme o meu familiar migrou. E ainda é um processo de desconhecimento, porque eu vou migrando não baseado no que é correto. E aí eu vou fazer uma leve associação com a migração como as formas que nós brasileiros ainda migramos, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, ele morreu de uma forma que não deveria ter morrido, né? Ele acelerou o carro, ele usou drogas, ele não cuidou do seu corpo, tem N formas, né? E aí a gente vem pela fronteira do México, a gente deixa o visto expirar, a gente vai fazendo formatos de migrações que eu preciso muitas vezes questioná-los. A gente não está no momento mais, e eu tive que entender isso estudando cada vez mais, que é sim pela nossa ignorância. Mas nós podemos ser agentes de transformação. E hoje é a isso que eu me dedico, como pesquisadora da área. Eu comecei a estudar por que nós ainda brasileiros temos a tendência de fazer a migração pela fronteira do México. E aí nós temos 2 pontos, né? Porque seria como o desencarne inconsciente, aquele desencarne que eu me joguei nele de uma forma muito perigosa. Primeiro, que ainda somos muito ignorantes na forma de migrar, porque nós migramos baseado no que os nossos amigos fizeram e nos deram a certeza que iria dar certo. E segundo ponto, é que quem já veio a gente vai ter que acolher. E o plano espiritual faz isso, né? Errou, não deu certo, essa aqui não era a melhor forma, tá difícil, mas a gente vai ter que facilitar todo esse processo. E aí, existe um processo que é muito comum entre nós migrantes, a gente vai relativizando alguns erros migratórios. Já perceberam isso? Né? Eu vejo isso quando eu converso com algumas pessoas que falam assim, nossa, é um absurdo vir pela fronteira do México. E aí quando eu escuto, não tem esse peso mais pra mim. Porque eu conheço tantas pessoas que fizeram esse processo e que muitas vezes deram certo, que eu vou relativizando isso. Percebem? Algumas situações que vão acontecendo, eu vou trazendo o processo de relativizar e vou esquecendo de trazer um novo olhar. E a gente vai entrando quase que numa inconsciência coletiva. E é exatamente isso que vai acontecer em alguns processos de desencarne. Muitos grupos desencarnam com uma inconsciência coletiva diante de algum erro. Vamos pensar nos desencarnes coletivos que acontecem em ambientes de festa. Né? Todo mundo ali, né, sobre o álcool, sobre algumas situações, desencarnam de uma forma inconsciente diante daquela situação. E aí, quando eu vou ampliando, nós vamos entender que as migrações fazem parte das nossas vidas desde a época de Jesus. Porque Jesus é um migrante. E ele é um migrante lá de fronteira mesmo. Ele saía caminhando, junto com seus discípulos. Ele caminhava para levar a boa nova. As fronteiras não eram tão rígidas igual são hoje. Não tinha nenhum muro para impedir Jesus de passar. Mas ele era um migrante. E o objetivo dele nas migrações, que ainda não é o nosso, é levar a boa nova. Então quem vai lembrar dos discípulos que saíam, né, por toda a região onde Jesus nasceu, eles saíam levando a boa nova.
eles saíam multiplicando a palavra de Jesus. E muitas vezes nós esquecemos simplesmente, né, de falar de Jesus, de falar dos ensinamentos dele por onde quer que nós possamos passar. Por quê? Por que nós ainda temos tanto medo? Eu estava assistindo um vídeo ontem e foi muito interessante. Foi um jovem relatando que ele tinha recebido um convite, né, e ganhou um passe para poder ir para o Carnaval do Rio de Janeiro. E um dia antes, e ele fala que essa entrada era R$7.000, era muito caro. E aí ele fala que um dia antes ele era muito jovem, né? Jovem igual eles ali, no fundo. Muito jovem. Imagina essa oportunidade, né? E aí ele fala assim, ele recebeu uma sensação de que ele não deveria ir. E de que ele deveria buscar um templo religioso. E assim ele fez. E nesse templo, o palestrante, o pastor, o dirigente, começou a falar muito de tudo aquilo que ele sentia, de tudo aquilo que ele vivenciava. E esse jovem, ele via de um processo de depressão profunda. Profunda. E ir ao carnaval ia ser quase um processo de anestésico para ele diante da depressão. E aí o que ele se deu conta? Que a partir daquele dia, ele seria um discípulo da palavra de Jesus. E ao narrar essa história, ele toca a pessoa que estava fazendo o podcast com ele, essa pessoa cai em choro, e a gente vai percebendo o poder de multiplicar a palavra de Jesus. E uma das coisas que a gente precisa aprender como espíritas é falar mais de Jesus, diante das nossas dificuldades. Porque nós falamos muito pouco dele. Nós explicamos ele muito pouco ainda para as nossas crianças, para os nossos cônjuges, para os nossos amigos. Porque ele é um exemplo e guia da humanidade. Ele é o nosso maior exemplo de vida. Então, aquela pergunta, diante dessa situação, o que Jesus faria, eu tenho que me fazer o tempo inteiro. Eu tenho que ensinar as pessoas a fazerem o tempo inteiro. Porque o que acontece na maior parte das vezes é quando alguém nos visita pedindo um conselho, a gente responde com o que a gente faria. Alguém me pede um conselho, eu não pergunto assim, o que Jesus faria nessa situação para ajudar essa pessoa? Eu revisito o que eu sei, aquilo que eu acredito que é uma verdade, e esqueço de perguntar de uma forma muito passiva o que Jesus faria. E quando eu penso nos cumprimentos das leis divinas, eu preciso entender que Jesus ele não veio destruir lei alguma. Ele veio dar cumprimento, né? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu penso nas reencarnações, existem dois termos que a gente precisa entender, que é a diferença entre personalidade, que é o que nos guia diante da vida, e da nossa individualidade, que é o que nos guia diante da existência. E nós achamos que a nossa personalidade corpórea é o que nos guia durante todas as nossas existências. Só que a personalidade, várias teorias que estudam o ser humano já nos dizem que ela é formada durante o nosso desenvolvimento. Tem teorias que falam que a personalidade é desenvolvida até os 7 anos de idade. Hoje a gente já consegue mudar isso, graças a Deus, né? Porque quando eu estudei a psicologia, muitos teóricos afirmavam que eu tinha até 7 anos para formar um indivíduo, em termos de personalidade. E hoje, graças a Deus, essa teoria já foi revisitada e hoje se fala que a personalidade é construída no decorrer da vida. Mas aí, quando eu desencarno e eu vou olhar para as crianças, eu consigo ter uma leve sensação daquele indivíduo. Olha para as crianças, eu consigo ter alguma ideia da individualidade dele. Mas eu consigo sim construir uma personalidade. Agora imagina todos nós, né, fazendo um processo de desencarnação. Já tinham pensado sobre isso? Você não é a mesma personalidade em todas as suas vidas. Não é a mesma personalidade, porque senão não ia ter sentido a evolução. Mas você é o mesmo princípio individual.
é o mesmo espírito que percorre durante anos, séculos, milênios, as existências. Então, quando nós reencarnamos e temos a possibilidade de moldar mais uma personalidade, é uma oportunidade de construção desse indivíduo diante da existência. E lá na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, ele continua perguntando, né, sobre o objetivo da reencarnação, e são várias perguntas. E uma dessas perguntas, Allan Kardec faz a pergunta e os espíritos respondem. Eu gosto que os espíritos são diretos. Eles não têm assim, porque isso, né, porque aquilo. Eles são diretos. Fala assim, vocês ainda não têm capacidade de compreender isso. Porque se vocês não compreendem das coisas da Terra, como é que vocês vão compreender as questões espirituais? E aí Kardec pergunta assim, nós sempre vamos encarnar da mesma forma? Aí os espíritos respondem, a reencarnação em corpos é até vocês não adquirirem a evolução. Então a matéria pertence ainda à formação das nossas personalidades. Quando nós chegarmos no processo de evolução, a gente vai entender o que efetivamente é a integração do indivíduo. A gente ainda não é integrado. Por isso que algumas pessoas e alguns teóricos já questionam algo que nós falamos muito no Espiritismo, que é o livre-arbítrio. Como se fosse uma lei. Né? Vocês acreditam que vocês têm livre-arbítrio? Vocês têm essa livre escolha diante de algumas situações? Vocês têm a opção mesmo de escolher? Né? O que nós vamos fazer é ter o livre-arbítrio conforme o repertório que nós temos, conforme a história que nós recebemos. Por isso que eu não posso virar um dependente de álcool e falar, você tem um livre-arbítrio de escolher beber ou não beber. Essa teoria não dá mais, porque eu não consigo convencê-lo do contrário. Mas eu posso explicar que diante do repertório que ele recebeu de vida, que na maior parte das vezes a gente sabe que o alcoolismo não é a primeira geração. A gente tem um histórico genético, social de alcoolismo. E quem é de Minas Gerais vai saber que isso é muito mais forte, né? Porque lá tem muitas fábricas de cachaça, então o custo é muito mais baixo, né? E eu lembro de estudar muito isso em Minas Gerais, que o acesso ao álcool ele é muito facilitado desde todos nós muito pequenos. E quem morou em algum momento em regiões onde tem fábricas de cachaça vai entender isso. Né? A gente encontra ali crianças já sendo expostas ao álcool, muito pequenininhas. Percebem? Então esse repertório, eu não posso chegar para a pessoa e falar que ela tem um livre-arbítrio. E aí quando eu for entender o meu poder de decisão, eu vou ter que refazer essa pergunta para mim mesma. Diante do repertório de vida que me foi entregue, o que eu consigo fazer daqui para frente? E cada um de nós recebemos um repertório muito diferenciado, por isso que a gente é muito único. Algumas teorias tentam enquadrar em personalidades, em jeitos de ser, uma característica mais alta, então esse grupo aqui é mais racional, esse aqui é mais emotivo, esse aqui a gente vai tentando categorizar. Mas a história que seu pai, sua mãe, meu pai, minha mãe, eles nos entregaram é o que nos torna únicos. Pode ser muito parecido com a história de algumas pessoas, mas isso faz parte da minha história individual. Então, se eu tive uma criação que a gente chama de desfuncional, né? O que hoje é considerado uma criação disfuncional, que algumas pessoas não entendem, né? Se eu fui uma criança que
que ainda foi muito ameaçada no sentido de aprender através da agressão física, que graças a Deus hoje as nossas crianças já têm a possibilidade de não terem uma educação violenta, e a gente ainda se debate nessa teoria achando que a educação violenta é o que salva vidas, que vai salvar uma geração inteira. Eu escuto ainda com muita frequência assim, não, o que falta nessa geração é apanhar. O que falta nessa geração ainda, é receber castigos. E nós temos Deus não nos castigando da forma que nós castigamos os nossos filhos. Eu só vou conseguir compreender isso se eu entender de reencarnações. Deus me dá tantas oportunidades de vida e eu ainda acredito que o outro tenha que sofrer diante da própria vida. Por quê? Porque nós construímos um repertório muito punitivo em todos nós. A gente ainda pune muito o comportamento do outro. Por isso que a gente tem um sistema que a gente chama de sistema de leis humanas. Para que serve as leis humanas, que é o setor jurídico da vida? Quando a gente falha em todos os sentidos, existe uma lei jurídica que vem e nos ampara. A gente sabe que ela ainda é humana. E vão ter muitos vieses nesses processos. O significado de imigração. Alguém aqui já pensou, em algum momento, voltar para o Brasil? Alguém, quando mudou para os Estados Unidos, tinha certeza que iria ficar aqui? E aí existe uma diferença, que a teoria às vezes não explica. Quando nós queremos ficar aqui, que a gente recebe o visto de imigrante, eu vou ser um imigrante, eu vou morar nesse país. Mas se em algum momento eu sair lá do interior de Minas Gerais e falei assim, eu vou lá ganhar dinheiro para comprar minha fazenda, construir minha casa e depois eu vou voltar. Vou só colocar um patrimônio lá e depois eu volto para o meu país. É isso que eu quero. Eu vou ser um expatriado. Eu não vou ser um imigrante. E aí a gente coloca todo mundo no bolo da imigração. Então, se você quer voltar, você tem que entender o que é ser um expatriado nessa terra. Que vem, fica um tempo e depois volta. Mas se eu sou um imigrante dessa terra, a história muda. Porque eu vou ter que entender dessa terra. Eu vou ter que lidar com o sentimento de que eu não pertenço, por isso que todos nós vamos sentir a solidão. Porque quanto mais tardiamente eu migro, mais difícil é. Porque eu já tenho um repertório inteiro do meu país. E aí eu vou ter que aprender tudo de novo sobre uma cultura, sobre uma língua e sobre uma forma de comportar. E o que a gente faz de uma forma muito errônea, e que a gente faz sem perceber, é o processo comparativo. E aí eu fico comparando o tempo inteiro, quase como o processo de educação de filhos. Porque o meu filho faz assim, o seu filho faz assim. E aí eu faço um processo de comparar, é inerente. Mas a minha comida é muito melhor no meu país. Eu sinto até o cheiro do frango caipira. As frutas, a banana, a manga. A manga. E aí eu vou fazendo esse processo de comparar a minha cultura e que isso chama, dentro da área que eu estudo, que é a psicologia intercultural, é um processo de etnocentrismo. Etnocentrismo é pegar a minha cultura, achar que ela é a melhor em detrimento das outras. É o que costuma chamar os mineiros. Nós somos bairristas, apegados ao nosso próprio natural. Exatamente. E aí e tem culturas que são mais apegadas.
né? Tem pessoas, e aí a gente pode fazer uma grande diferenciação, porque se eu não entendo da cultura do meu próprio país, dificilmente eu vou conseguir entender como é que eu estou me comportando aqui. Então é muito diferente um mineiro enraizado, que você fala assim, a raiz mineira, né? Tem até uma música que fala sobre isso. Estou falando de mineiro, gente, porque é o mais comum, tá? De se encontrar aqui. Mas o mineiro, ele é muito enraizado mesmo, porque tem uma cultura enraizada. Agora vamos pensar nas pessoas que nasceram, entre aspas, em Brasília. Brasília é uma cidade que foi construída. Então quase ninguém é de Brasília. Então ali eles já têm a experiência de serem imigrantes, de não pertencimento da própria terra, porque possivelmente os antepassados são de outros estados. Então quando uma pessoa que nasce em Brasília faz um processo de imigração, ele tem mais facilidade que o mineiro. Vamos lá, um outro exemplo. Nós mineiros, né, eu me incluo nesse processo, a gente tem pouca oportunidade de viagens. A gente não somos comuns, assim, com meus 15 anos eu fui pra Disney. Né? É muito privilégio, né? A gente vai lembrar disso, era muito privilégio. Só que essa é uma prática comum no Sul. Quando eu mudei para o Sul, eu via que todo mundo já tinha viajado para o exterior, de alguma forma. Então essas pessoas já eram expostas. Então eles vão ter mais facilidades de adaptação e de pertencimento. Então, quanto mais eu entendo do formato do meu país, mais eu vou entender qual o repertório que eu tenho para me adaptar aqui. E às vezes eu coloco todo mundo no mesmo bolo migratório. Eu acredito que é todo mundo igual. Eu acredito que essa pessoa está tendo mais facilidade de se desenvolver, de crescer nesse país, porque é alguma outra coisa, algum mistério aí. E é cultural. A cultura, o desenvolvimento social, ele rege nossos comportamentos. Conseguem entender essa dimensão das migrações? Essa sensação que muitas vezes nos visita o tempo inteiro, que é a sensação de falta de pertencimento. Mas que tanto que eu estou aberto a pertencer. Que tanto que eu não pego o meu jeito de ser, a minha cultura, a minha criação, e acredito que é a melhor. Sabe o que acontece muitas vezes? E eu consumo muito conteúdo de comparação de culturas, é quando nós adentramos a casa de um americano para limpar e nós observamos o jeito dele educar os filhos, o jeito dele se comportar e eu falo, nossa, eu não concordo com isso aqui. Que absurdo. Que horror, né? Eu já fiz isso, principalmente na questão de deixar o bebezinho chorando mesmo. Né? Que a gente... Mas aí se eu vou perguntar para as nossas bisavós, que tinham 10 filhos, e perguntava assim, como é que você fazia para acalentar suas crianças quando elas choravam? Não lembro. Não lembro muito. Às vezes esse bebê ficava ali, na cama, né? Não sei se na época eu tinha berços. Até se acalmar na rede, até se autorregular, que a gente chama, né? Porque quando a criança para de chorar sozinha, ela aprende a fazer um processo de autorregulação. Só a título de conhecimento, por que a gente não deve deixar a criança se autorregular sozinha desde pequenininha? Porque ela é muito mais vulnerável a situações de violência na fase adulta. Ela aumenta a tolerância dela ao choro, à dor. Então, ela é uma forte candidata, muitas vezes, à violência doméstica. Tem uma pesquisa que fala sobre isso, que é lindíssima. E foi ali que eu entendi que a gente tem que sim acalentar os nossos filhos. E aí vem pensar nas oportunidades de aprendizado. Cada existência é uma oportunidade única que nós temos. Eu já falei isso aqui em outro momento, que a gente esquece de evoluir. Porque a gente tem certeza da reencarnação. Então, quanto mais certeza da reencarnação eu tenho, parece que eu vou colocando uma pausa, assim. Eu posso fazer na próxima vida. Mas na próxima vida, todo o desenvolvimento da minha personalidade vai mudar.
Porque eu posso receber uma outra narrativa de construção educacional, de construção afetiva, que eu não sei exatamente como é. Então, se nessa vida eu tive o privilégio de receber, né, essa oportunidade de ter pais que me acolhem de uma forma muito afetiva, isso não me garante na próxima vida. A gente acredita que é uma evolução. Só que desde criança, essa individualidade vai dizer, né, que tanto que ela tolera a violência. E eu vejo isso muito com o Heitor, meu filhinho de 5 anos, que ele tem zero tolerância para a voz alta, para ficar bravo com ele. Então, o tempo inteiro, se eu estou tentando corrigir, a primeira coisa que ele me pergunta é: você tá brava? Meu marido tá ali, ele vai saber. E para ele é um desafio, para nós dois é um desafio. Porque às vezes eu tenho que falar: tô. Aí eu lembro: meu Deus, será que a educação é estar bravo com o outro? Será que educar é ficar bravo com o outro? Será que eu sei, como ser humano, educar sem estar bravo? E aí vem um processo que revisita muito o que a gente ainda não sabe fazer. A minha voz é calma, certo? Com vocês. Eu estou educando vocês de alguma forma, certo? Por que não fazer da mesma forma com meu filho? Se eu sou tão doce no palestrar, por qual motivo eu preciso educar de uma forma agressiva? É incoerente. E aí eu convido todos vocês para educar os filhos, vem pra cá, pra cima, se tornarem palestrantes. Toda vez que você palestra sobre algo, e palestrar é estar em um grupo social e estar falando sobre alguma coisa que você acredita que é verdade, que acredita que é certo. Se você está palestrando aquilo naquele momento, e se você percebe que o seu tom de voz, o seu posicionamento é calmo, para ensinar pessoas que vocês não conhecem sobre algo, por que não fazer dentro do próprio lar? Por que não fazer diante das pessoas que nós amamos? Então, a educação e todas as religiões, né? Tem umas que a pregação é um pouquinho mais ajustada, né? Elas, né? Só que ainda é necessário. Mas o que eu conheço de educação religiosa é uma educação muito tranquila, né? Porque tem anos que eu sou espírita. Então, é esse caminhar dentro da vida. É esse aprendizado dentro de uma jornada, uma caminhada evolutiva. E quando eu penso em jornada, tem um filme que eu gosto muito, que vai me ensinar sobre jornada, e se vocês puderem assistir, chama Poder Além da Vida. Alguém já assistiu esse filme? Né? Esse filme mostra, eu vou contar um pouquinho dele, porque ele é importante entender, que é um atleta americano, que ia ganhar medalhas e ele sofre um acidente. E ele quer voltar a ser um atleta. E aí vem um mentor, uma pessoa que a gente não sabe se está encarnado ou desencarnado, né? Ele é um enigma do filme, e vai mostrando para ele que o maior objetivo da vida não é de novo conquistar aquela medalha, mas é o processo de desenvolvimento até a medalha. E nós, diante da reencarnação, a gente não sabe qual que é a medalha. Piorou. Compreendem? Acho que tem um furacão chegando, né, ali no mar. É? Eu não sei quais são as medalhas da minha vida. Eu ainda não defini quais são as medalhas. Alguém já tem definido? Assim, eu sei que eu venci na encarnação porque eu conquistei isso. É um convite a todos nós. Não é meta. Não é aquela meta de final de ano que eu vou fazer academia, que eu vou me alimentar bem, que eu vou parar de beber, que eu vou parar de falar mal. Não são essas metas. Isso é metas de curto prazo. Tá? Isso é curto prazo. Qual que é a medalha
que eu acredito que eu terei dentro da minha vida. Isso é extremamente individual. Para quem é mãe e pai, muitas vezes a medalha é dar uma boa educação e uma boa formação para os filhos. Às vezes é isso. Para quem não é, eu vou precisar desenvolver. E aí, para quem não é, eu posso dizer que é mais difícil. Porque nós pais, a gente cria motivos para não olhar para nós mesmos. Porque a gente olha para os filhos. E eu esqueço que são indivíduos, individualidades diferentes dentro da própria existência. E a gente adora pegar muletas emocionais e caminhar. Então, toda vez que perguntar para um pai ou para uma mãe qual que é o seu objetivo de vida, é o filho. Ele esquece de olhar para ele. Mas para quem não tem, ele consegue pensar mais puramente dele mesmo. Compreendem? Eu perco a muleta. E a minha oportunidade de olhar para mim é muito mais real. Porque existe um olhar mais genuíno dos meus objetivos. E sim, um dos meus objetivos é trazer uma boa formação para os meus filhos. Mas o meu objetivo diante da Terra é olhar para o meu crescimento como indivíduo. E aí, às vezes, eu olho muito mais para o meu cônjuge. Tem pessoas que perdem a vida inteira olhando para o desenvolvimento do cônjuge. Pelo que ele deveria fazer, pelo que ele deveria ser, né? E é o medo do novo, né? É muito interessante. E Chico, né? Lembra do Chico, quando teve aquele processo que ele estava no avião, o avião começou a ter turbulência, né? A gente tem medo desse desencarne, né? E aí ontem mesmo, olha que interessante essa situação que eu vivenciei com o Heitor novamente, né? O Heitor virou para mim e falou assim: se o trovão é de Deus, por que dá medo? Porque ele tem medo de chuva. E aí eu soube explicar? Não. Qual o medo que a gente tem da morte? Eu não sei se é um pouco cultural, porque eu acho que eles são mais tranquilos do que a gente. Sabe? Exatamente. Eu já notei isso. E por que ninguém quer morrer se não é tão ruim? É o instinto de proteção. Exatamente. E a gente fala sobre isso muito. Tem um livro que chama As Leis Morais. E no livro As Leis Morais tem algumas leis que vão reger as nossas vidas. E esse instinto de proteção, ele é fundamental para nós. Porque senão, se eu não tenho esse instinto de proteção de não querer morrer, eu estou o tempo inteiro disposto a me colocar em risco. Então isso é necessário na vida corpórea. Porque se eu for pensar, se eu não tenho esse instinto, e tem pessoas que têm menos, são as pessoas mais vulneráveis ao suicídio. Quanto menos instinto de proteção da minha própria vida, então quando dá um trovão, eu já me pego aqui, né? O corpo trava. É claro que a gente sabe que tem algumas pessoas que foi construído o medo, né? Se eu sou exposta ao medo desde pequena, e aí a gente vai lembrar de muitas vovozinhas lá da roça que colocavam as crianças tudo dentro do armário, né? Alguém conhece essas histórias? Sim. Colocava as crianças todas dentro do armário quando chegava a chuva. E as crianças ficavam lá dentro. Sim, é muito comum essas histórias no interior. Né? E aí eu vou criando essa narrativa de que eu preciso ter medo. Então quando eu tenho medo, eu estou só revisitando um repertório que foi me entregue. Mas aí não vem aquele negócio que é a nossa instinto de sobrevivência? Exatamente, que é o instinto de proteção. Né? Algumas pessoas têm mais e outras pessoas têm menos. Mas no geral, por exemplo, eu vou pegar o exemplo como essa chuva de hoje. Né? O medo que a gente tem é de desencarnar. É de ter alguma tragédia, de ter alguma situação que eu perca o controle. Que eu não consiga controlar, manejar diante disso. E aí como é que vai ficar meu estado de equilíbrio? É exatamente isso que acontece quando a gente migra. Eu perco o controle. Se tem uma coisa que nós não temos e achamos que temos, é controle no início da nossa migração. A gente chega muito arrogante mesmo, arrogante achando que sabe as coisas. A gente não sabe nada do que está aqui.
gente acha que sabe. E assim será o processo de desencarne. É o desconhecido. É visitar um caminho que é obscuro. Mas a única certeza que todos nós temos é que nós já desencarnamos. Ninguém nunca aqui não passou por essa experiência. E que vai desencarnar. E que vai desencarnar. Né? E aí, quando eu vou visitando, lembra a perguntinha do Heitor? Se o trovão dá tanto medo e Deus foi que criou, por quê, né? Eu preciso entender a bondade de Deus e a justiça divina. E isso aqui, lembra de visitar a teoria de processo de desenvolver intelectualmente? Né? E eu me lembro de alguns momentos, dentro da casa espírita que eu frequentava, já foi colocado assim, o espiritismo é uma religião para pessoas que estudam muito. E pessoas que não conseguissem ler ou não iriam conseguir ficar. Já ouviram falar sobre isso? A quantidade de livros, a quantidade de situações? E eu me lembro de um senhor analfabeto que frequentava a nossa casa espírita, que ia a todas as palestras, mas nunca leu um livro. E aí ele desencarna. Todo mundo queria saber como é que ele estava no plano espiritual. Eu me lembro muito disso na minha casa espírita. E ele estava muito bem. Ele estava muito em paz. Porque ele foi um ouvinte atento. Porque nessa vida não foi lhe dada a oportunidade, né? Não foi fácil o processo de alfabetização. E que algumas culturas não entendem isso, né? O alfabetismo que ainda tem no Brasil e em outros países também. Então Deus, em sua infinita bondade e justiça, concede os meios necessários para a evolução de todos os espíritos. Nós não estamos falando aqui de um salto gigantesco de evolução. Nós estamos falando de meios necessários para a evolução. Então eu quero que vocês se perguntem quais são os meios que foi entregue a vocês, a mim, para que nós possamos conseguir evoluir. O trabalho é um meio. Né? Muitas vezes chegar aqui e ir para a faxina, ir para a construção, é o meio que nos curva diante do trabalho que talvez muitas vezes eu jamais faria no meu país. Porque eu me julgava superior a isso. E hoje nós temos cada vez mais essa nova geração que migra se debatendo. Porque ela é uma geração que foi estimulada ao estudo, ao desenvolvimento. E eu falo muito sobre isso, que é muito mais difícil pegar uma pessoa que fez uma faculdade e fazer ela se curvar num processo de imigração do que aquele que já trabalhava na lavoura, vai chegar aqui e não vai ter menos impacto. Porque já estava nesse formato de trabalho. E algumas pessoas acreditam que não, né? Que é muito mais fácil para aquele que já tinha faculdade. Não, esse aqui vai ter que se curvar diante do não saber. Que estava lá na lavoura, que já trabalhava como pedreiro, vai ser uma continuação. Mas os dois migrou. E de alguma forma está sendo impactado por uma nova forma de ser. E aí vai tentando, de certa forma, trazer uma igualdade de sentimentos. E essa igualdade de sentimentos é o que a gente vai trazer através do Espiritismo. Porque nada difere. Todos nós que estamos aqui, em algum momento, vai ter que visitar a imigração. E a palavra imigração, no sentido popularmente conhecido, que é assim, a migração está lá na Broadway. Né? Quem já escutou essa frase, né? A migração é isso, né? Se a migração passar aqui... A migração está sumida. A migração está sumida, né? E quando eu falo desse termo imigração, é uma forma de desconhecimento mesmo.
Mas todos nós vamos ter que lidar com o nosso status migratório, a nossa vontade de ficar legal, né? Nossa necessidade de permanecer nesse status, de ser aceito nesse país, que é quase um aceite. E isso é muito incômodo, isso é muito demorado. E esse é o processo que aí os americanos, eles não conseguem ter essa dimensão do que é migrar. E aí, os nossos filhos que nasceram aqui também não vão ter essa dimensão. E eu tenho que aliviar para eles, porque não vai ter essa dimensão cultural do que é isso aqui. E tá ok não saber. Porque essa foi a minha escolha de vida. Então, o convite que eu faço para todos nós aqui, que somos migrantes dentro da própria existência, é que nós migramos para um lugar desconhecido. E nós vamos migrar na existência também para um lugar desconhecido. O que nós conquistamos efetivamente nessa primeira migração? Que é na vida corpórea. Quais são os meus alvos de desenvolvimento, de evolução? Quais são os meus meios de evolução? O espiritismo é um meio? Sim, é um meio. O meu cônjuge, né, o meu companheiro é um meio? É um meio. O meu chefe é um meio? É um meio. Tem pessoas que são meios de evolução. São aquelas pessoas que a gente tem certeza que vai nos fazer visitar uma parte de nós que precisam ser melhoradas. E eu não preciso ficar, às vezes a gente esquece disso. Às vezes eu acho que a nádoa é o meu meio de evolução. Não é a nádoa, é os sentimentos, as situações que ela me provoca. É essa a grande questão. Eu não preciso ficar vinculada à pessoa dela. Eu pego aquele sentimento que vem pra mim e trabalho. E às vezes a gente vai associando tudo a pessoas, a situações. Então a pergunta é, o que essa situação difícil com a imigração, né, muitas vezes quer me mostrar? Por que é tão difícil para mim ganhar dinheiro nesse país? Que repertório que eu tenho de estabilidade financeira que consome todas as minhas energias? Que uma das características maiores que nós vemos a situação de nós, imigrantes, né, que queremos ficar aqui, é sermos consumidos 100% pela energia do trabalho. E eu tenho que aprender a criar repertórios também, de forma de pensar, de forma de sentir. Porque se o meu sentimento, às vezes eu vou encontrar com Maria, e eu pergunto, como é que você está, Maria? Estou cansada do trabalho. No outro dia, Maria, como é que você tá? Não recebi o dinheiro do meu trabalho. Maria, e hoje, como é que você tá? Eu tive um problema com a minha helper. E hoje, Maria, nossa, a babysitter que ficou com meu filho não conseguiu ficar. E amanhã, Maria, não recebi do meu patrão. E tudo que a Maria me traz é em torno de um único ponto da vida dela. Então vamos mudar os nossos repertórios. Vamos ampliar a nossa capacidade intelectual de lidar com os nossos próprios sentimentos diante da vida. E esse é o convite que nós espíritas trazemos a vocês. E a gente aumenta o repertório de vida quando eu saio daqui, eu pego um livro lá na biblioteca, né, é algo que eu falo muito para alguns homens que eu tenho contato, né? Porque muitos homens às vezes esquecem de se desenvolver intelectualmente, que aí eu gosto de estudar, né, desculpe as mulheres, mas eu estudo mais o perfil dos homens hoje, né, que é minha área de estudo, é que os homens às vezes vão diminuindo o repertório de aprender algumas coisas. Por quê? Porque quase que 80% do conteúdo que estão nas redes sociais são para mulheres. A gente tem muito mais estímulos de aprendizado. E aí a gente tem que ensinar o homem onde buscar a fonte para o desenvolvimento que não seja tão pauta feminina. Né? Os homens que estão aí vão falar, dificílimo achar conteúdo para vocês. Por quê?
Porque o homem, ele é estimulado o tempo inteiro que o crescimento dele é ter um carro bom, né? A ter coisas materiais. Quer estimular um homem a ter contato com algo, infelizmente a sociedade faz isso, é estimular ele a bens materiais. E é esse o estímulo que o homem recebe. Né? Quem conheceu o Iron Man aí vai lembrar. Né? É um status. Então, a gente tem que aprender a buscar fontes diferentes. E as fontes hoje, elas estão todas enviesadas. E o que eu tenho certeza é que no Espiritismo eu tenho a história de Paulo Estevão, que é para homem 100%. Então, se você, homem, quer um livro para ler, que as mulheres também vão gostar muito, é Paulo Estevão, que é esse processo de evolução dentro da própria vida. É esse processo de crescimento dentro da própria vida. E eu agradeço muito pela paciência de vocês em estar aqui na manhã de hoje, de um dia chuvoso, que deu um medinho aí, né? Mas que faz parte do nosso crescimento na reencarnação. Um bom domingo e uma boa semana para todos.